Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 8, continuação aí sobre o estudo limite. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do segundo grau ou terceiro ano do ensino médio. Nós veremos nessa aula o limite exponencial fundamental. Nós vamos considerar a função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x, definido num determinado domínio D. Então o domínio dessa função é o seguinte, 1 mais 1 sobre x obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Tem que satisfazer essa relação. Então, ou seja, esse argumento aqui ele tem que ser um número maior do que zero. Então, vamos determinar o domínio, tirando o mínimo de comum que é x. X vezes 1, 1x. X dividido por x é 1, vezes 1 é 1. Então fica x mais 1 dividido por x, que é maior do que zero. Vamos determinar as raízes de x mais 1 e a raiz de x. Então, x mais 1 é igual a zero. Quando eu falo raiz, você vai igualar a zero. Passo 1 para o segundo membro com a operação inversa, inverso da adição e subtração. Então, a raiz é menos 1. E aqui, a outra raiz é direto, x igual a zero. Aí você coloca isso nos intervalos numéricos. Uma raiz é 0, a outra é menos 1. Então, menos 1 fica à esquerda, 0 fica à direita. E aí você faz o estudo do sinal da função. À direita da raiz, a função tem o sinal de A. A é positivo, que é o número 1. Então, à direita do número menos 1 é positivo. À esquerda, o sinal contrário de A, que é negativo. O estudo do sinal dessa função aqui, ó. À direita de A, positivo, que é 1, a partir de 0. Né? À direita de 0, 1. À esquerda, sinal contrário de A. E aí você divide os sinais. Menos dividido por menos é mais. E mais dividido por menos é menos. E mais dividido por mais igual a mais. Então o domínio tem esse intervalo. Ele vem de menos infinito até menos 1 e de 0 até mais infinito. Então esse é o domínio para esta função. Então tem que levar em consideração este intervalo. Ok? Agora, então está aí o domínio. Ele vai de menos infinito a menos 1. União com 0 até infinito. Obviamente, aberto o infinito, né? Nós vamos tabular isso aí. Vamos tabular e fazer um gráfico para essa função. Aí nós vamos atribuir valor x igual a 1. Então, no lugar do x, se atribui 1. Ok? Eu poderia aqui, ó, ter feito aqui uma planilha no Excel. Então, eu peço meus alunos para fazer uma planilha no Excel. Quando o x for 1, você tem lá o valor 2. Quando ele for 2, vai ser 2,25, valor igual a 3, né? Valor igual a 4, ou 5, por exemplo. E agora eu vou pegar valores maiores, x valendo 10, x valendo 100, x valendo 1000, x valendo 10.000, x valendo 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Se observa que ele aproxima do número 2,718. Vou colocar aqui 10 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 10 zeros. 1, 0, 0 aqui. Opa, aqui foi demais, né? Então vamos diminuir a quantidade de zeros aqui. Aí ele aceita. Por aí vai. Poderia ter colocado um 9 aqui também. 9. Então ele vai aproximando do número 2,718, 85, 23, 50. E aqui eu peço para limpar, né, se eu quiser modificar os dados. Então isso aí foi feito no Excel. Então eu peço meus alunos, né, quando a escola é informatizada, obviamente, né, que é uma raridade, o aluno produz essa planilhazinha aí no Excel e aqui ele limpa os dados. Caso você tenha esse interesse, tem uma aula aí sobre juros compostos que eu ensino a fazer essa planilha no Excel. Então, voltando aqui, ó, esse número aqui, ó, 2,718, pertence a esse cidadão aqui, o nome dele, o número de Euler, né? Leonardo Paul Euler, 1707, nascimento dele, 1783, na Suíça. Então, é um matemático e físico suíço, de língua alemã, que passou a maior parte da sua vida na Rússia e na Alemanha. Então você observa que à medida que eu aumento esses valores aqui de x, ó, ele vai aproximando o número de Euler. Não é? Você já estudou esse número aí no primeiro ano de segundo grau, quando você viu o logaritmo. Né?
Esse cara aqui sou eu, tirando o chapéu pro Leonardo Euler, lá no Raul Gil. Quer dizer, isso aqui é uma montagem, né? Esse cara horroroso aqui sou eu. Tirei o rosto da pessoa, coloquei isso aí. Isso é uma montagem, uma brincadeira. Então eu tiro o chapéu pra esse cara. Por que eu tirei esse chapéu pra esse cara? Porque esse camarada, esse Leonardo Euler, ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Laplace já dizia, ele é o comandante, ou seja, ele é o professor de todos nós. Foi esse camarada que desenvolveu aí, esse matemático, a noção de uma função matemática. Ele desenvolveu o trabalho no campo da termologia, da mecânica, da ótica, da astronomia. Então ele foi o cara, né? Obviamente você encontra aí o número de Euler nas calculadoras, ou então os logaritmos Neperiano, que é o logaritmo na base 2,718, lá vai por aí, né? É por isso que eu tiro o chapéu para esse cidadão. Na aula número 1, eu falei desse livro aqui, ó. É a História de um Número, desse autor Elie Maor. Você pode ler, você vai aprofundar também na vida desse cidadão. Esse camarada, ele teve 13 filhos, só 5 sobreviveram, né? Em 1738 ele perdeu o olho direito, perdeu a visão. E em 1771, aliás, em 1766 ele ficou cego, né? E faleceu aí em 1783. E ele continua trabalhando, né? Então é o típico cidadão aí que merece toda a honra e todo o respeito. Então um gráfico dessa função seria isso aqui, ó. Voltando aqui ao interesse aqui, ó. Isso aqui é o número E, 2,718. Então, de posse isso aqui, você constrói o gráfico, né? Pega esses valores aí, constrói esse gráfico aí, certo? E daqui nós podemos concluir que o limite de 1 mais 1 sobre x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, ele vai tender para o número E. Ou do lado positivo, que é mais infinito, ou do lado negativo. Vimos em aulas passadas. Você sobe, sobe, sobe. Isso aqui seria a posição do menos infinito. Subindo, 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 até o número E, 2,718. Então é isso que você tem que saber, por enquanto. Exercícios. Calcular esse limite. Então, vou aplicar as propriedades aqui dos limites de uma função composta. 5 elevado a x. Então eu faço o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tudo elevado a quinta. Esse argumento aqui, ó, esse limite aqui, ele vale 1. Ó. Aliás, ele vale E. Então tudo isso aqui vale E, que é o número de Euler. Então fica E elevado a quinta. Esse é o valor do limite. Exercício número 2. Limite de x mais 7 sobre x quando x tende a infinito. Elevado a x. Então eu vou separar isso aqui em duas frações, ó, x sobre x e 7 sobre x. X dividido por x é 1. Então vai ficar 1 mais 7 sobre x. Agora eu vou mexer nesse argumento aqui, ó, porque esse é o limite fundamental, né? Então esse 1 sobre x aqui, ó, eu preciso que ele apareça 1 sobre x. Então eu vou trocar a variável, vou fazer uma troca de variáveis. 7 sobre x é igual a 1 sobre y. Porque ele tem que ser 1 sobre alguma coisa, né? Então eu pego esse argumento aqui, ó, essa parte do argumento aqui, e chamo de 1 sobre alguma coisa, no caso y. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes x, 1x. 7 vezes y, 7y. Se o x tende para infinito, o y também tende para infinito, que seria a letra y, ok? Y também tende para infinito. Aí eu venho e substituo. No lugar disso aqui, ó, eu coloco 1 sobre y. Está aqui, ó, essa amarelinha aqui, ó. E no lugar do x, eu coloco 7y. E agora eu faço o limite. Isso aqui vale E elevado à sétima potência. Está aí o valor do limite. E o terceiro limite, terceiro exemplo aqui. Vou chamar esse argumento, menos 3 sobre x, de 1 sobre y. Mesma coisa do outro. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí eu troco. Isso aqui eu troco por 1 sobre y. E no lugar do x eu coloco menos 3y. Aqui, ó. Aí eu uso a propriedade lá da aula número 2. Função composta. Então fica E elevado a menos 3, que é 1 sobre E elevado ao cubo. Isso é o inverso multiplicativo do número. Então, voltando às telas aqui, o que eu tenho que saber é isso aqui, ó. Correto? Esse limite exponencial fundamental. E o resto é algebrismo. Até a próxima videoaula.